Rezem comigo, ô Espírito Santo. Ó Espírito Santo, Vem nos ensinar. vem nos ensinar. Vem falar conosco. Vem falar conosco. Vem nos mostrar o caminho do céu. Vem nos mostrar o caminho do céu. Toma posse de nós. Toma posse de nós. Toma posse desse seminário. Toma posse deste seminário. Toma posse das pessoas que acompanham de longe. Toma posse das pessoas que acompanham de longe. Amém. Amém. Vamos sentar um pouco. Meu nome é Amauri, sou casado, tenho 2 filhos, tenho neto. E é uma alegria estar com vocês aqui, dando continuidade a esse seminário. O nosso tema de hoje, o poder do nome de Jesus. Qual que é o tema? O poder do nome de Jesus. O poder do nome de Jesus. E a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13 seguintes. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13 e seguintes. A palavra diz para nós assim: alguns judeus exorcistas, vá prestando bem atenção nas palavras, alguns judeus exorcistas, que percorriam vários lugares, inventaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que se achavam possessos dos espíritos malignos, com as palavras: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Assim procediam os 7 filhos de um judeu chamado Cefas, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno replicou-lhes: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Nisto o homem possuído do espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 deles e subjugou-os de tal maneira que tiveram que fugir daquela casa feridos e com as roupas estraçalhadas. Este caso tornou-se em breve conhecido de todos os judeus e gregos de Éfeso, e encheu-os de temor, e engrandeceram o nome do Senhor Jesus. Muitos os que haviam acreditado vinham confessar e declarar as suas obras. Muitos também que tinham exercido artes mágicas ajuntaram os seus livros e queimaram-nos diante de todos. Calculou-se o seu valor e achou-se que montava a 50.000 moedas de prata. Foi assim que o poder do Senhor fez crescer a palavra e a tornou sempre mais eficaz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eles inventaram expulsar o demônio lá. E o espírito maligno disse a eles: tudo bem, eu sei quem é Jesus. Eu obedeço Jesus. Eu obedeço Paulo. Mas vocês eu não obedeço. É isso que a palavra quer dizer para nós. Vocês eu não obedeço. Quem é você para me mandar embora? Com que autoridade você vai me mandar embora? No nome de Jesus? Sim, o nome de Jesus tem poder. Mas o nome de Jesus não é mágico, para as pessoas simplesmente achar que eu pronuncio esse nome e pronto. Não, no mundo espiritual não é assim. Essa palestra é para os católicos, para aqueles que querem ser realmente católicos. Aqui está o catecismo da Igreja Católica. E tudo isso que eu comecei a falar para vocês está contemplado aqui no catecismo da Igreja Católica, quando fala do primeiro mandamento. O que essas pessoas tinham feito de errado já está aqui no versículo 18.
exerciam artes mágicas, tinham outros deuses. E o que elas fizeram? Queimaram os seus livros. A pessoa, quando não está em unidade com Cristo, é melhor não mexer nessa área. Certa vez, os meus rins encheram de cálculos. Nós chamamos bem comumente de pedras. E por fim eu não aguentava mais de tanta dor. Era uma pedra atrás da outra, e os remédios que se aplicam não faziam mais efeito em mim. E eu estava num hospital. Até o Eduardo está presente ali, um dia me levou no médico também. Né, Eduardo? Sobre isso. Certo dia, eu estava no hospital. A dor era tanto, insuportável. Numa enfermaria, do lado, colocaram uma mulher. Eu consegui olhar do lado, a mulher passando mal, e eu percebi que aquilo não era caso, o dela não era caso de médico, mas espiritual. Mas eu não tinha a mínima condição de tanta dor. Soro no braço, o remédio caindo. Chamaram o médico. Chega o médico, um rapaz, novo ainda, alto, bonito, de belo aspecto. Ele olhou a mulher e disse para a família assim: isso não é caso de médico, isso é caso espiritual. Aquilo que eu tinha visto. E eu não posso mexer com isso, porque eu tenho 5 prostitutas que andam comigo, e eu não quero largar delas. Eu fiz a minha escolha. Para se usar, esse médico sabia que para se usar o nome de Jesus, é preciso ter santidade. Ele sabia que poderia acontecer com ele o que aconteceu aqui nessa palavra, que as pessoas que foram usar o nome de Jesus e não estavam em estado de graça, apanharam, saíram com as roupas estraçalhadas. Aqui a palavra é muito clara. Saíram com as roupas estraçalhadas. O mal existe? Existe. E o mal não é simplesmente aquilo que as pessoas fazem de maldade no mundo, não. O mal é um ser perverso, pervertido e pervertor. Ele é um ser que quer destruir os casamentos, as famílias, o nosso trabalho, o seu trabalho. O mal existe. Saiba que cada Ave Maria que você reza é um combate, porque Ele não quer que você reze. É um combate. Mas aquele médico, apesar de estar totalmente errado, agiu naquele momento prudentemente. Não foi mexer. Eu não tinha condições, a mínima condição de fazer a oração ali, de libertação. Então eu fiz assim com a mão para um dos familiares e disse para eles onde levar a mulher. Leva em tal lugar para eles fazerem oração. Então nós precisamos ser prudentes nessa área. Aqui já está a dica. Queimaram os livros, tiraram aquilo que é errado do meio. O nome do Senhor foi engrandecido. Nós estamos aqui diante, então, de uma situação
onde o Senhor pede para cada católico limpar os seus lares. A palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26, diz para nós assim: não coloque na sua casa nada amaldiçoado, porque a sua casa ficaria igual àquele objeto amaldiçoada. Olha bem, Deuteronômio 7, 26. Não coloca na sua casa nada que seja amaldiçoado, porque sua casa ficaria como aquele objeto amaldiçoada. Na Bíblia Ave Maria não vai usar a palavra amaldiçoado, vai usar a palavra interdito. O Senhor interditou. Você que está procurando aí. Cheguei numa casa para trabalhar, para nós entendermos esse ponto. Eu peguei a chave com o dono e fui lá prestar um serviço. Os donos não estavam. A hora que eu entrei na casa, o Senhor me deu uma visão. O demônio estava lá dentro. Eu trabalhei lá naquela casa. Enquanto eu trabalhava, e eu não podia mandar embora. Não que eu estivesse em estado de pecado. Não. A casa não é minha e eu não tinha pedido autorização para o dono. O dono não estava lá. Enquanto eu trabalhava, eu pensava, e agora? Eu falo para o dono ou não, na hora que eu for acertar com ele e receber? Não, aí vinha aquele pensamento, não, você não tem nada a ver com isso, a casa não é sua mesmo. Mas vinha aquele outro pensamento, eu sou católico, só ali na missa, só lá no seminário, ou eu sou católico a todo momento? Vinha esse outro pensamento. E esse outro pensamento venceu. Eu sou católico em qualquer circunstância. Trabalhando, pescando, indo no parque levar o neto, no mutirama, e assim por diante. Na missa, no grupo de oração, no seminário. Pensei, então, vou ter que falar com o dono da casa que mora junto com ele um demônio. Eu pensei, a hora que eu falar, ele não vai querer nem me pagar, né? Porque vai falar, é doido. Fui, fiz o serviço, entreguei a chave, recebi primeiro, né? Porque eu não sou bobo. E disse a ele, bom, até agora eu conversei com você como profissional, agora eu gostaria de conversar como cristão. Posso? Pode. O que foi? Falei, nada não, o demônio mora lá na sua casa. Ele olhou para mim assim, assustado, e disse, Amaury, nós não temos pais naquela casa. Nós não temos pais. Minha esposa já não aguenta mais, já vai tomar banho, eu tenho que ficar vigiando lá na porta. Ela vê uma velha lá, aparece uma velha para ela, minha filha também, nós não temos pais. Falei, sim, só que não é uma velha. Os mortos não voltam aqui. Se ela soubesse que é um demônio, porque ele se disfarça e aparece como se fosse morto. Morto não volta aqui. Vocês já tinham rezado. Qual que é a sua religião? Perguntei ele. Ele disse, sou católico. Mas na verdade, Amaury, eu nem sei o que significa direito ser católico. Falei, o demônio está na sua casa. Porque você tem um quadro lá, com objetos de fazer feitiço.
E a palavra de Deus em Deuteronômio 7:26 diz: não coloque na sua casa nenhum objeto amaldiçoado, porque sua casa ficaria como aquele objeto amaldiçoada. E aí pude evangelizar ele e mostrar a ele que o católico de verdade, ele enfeita a casa dele, mas com um bom quadro, com flores, nada ligado às entidades, nada ligado aos demônios. O católico zela da casa dele. E o católico zelando da casa dele, o mal não pode entrar. Eu tenho uma notícia boa para vocês que estão aqui e para as pessoas que estão nos acompanhando de longe, no Paraná, Santa Catarina, no Ceará, Rio Grande do Sul. Em casa de católico que cumpre verdadeiramente o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e amando a Deus, ele não coloca nada na casa dele contaminado, o demônio não entra. O demônio não entra. O nome do Senhor está ali naquela casa. O nome do Senhor tem poder. O nome do Senhor tem poder. E está ali naquela casa. Porque aí verdadeiramente o Senhor, no seu batismo, você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali o Senhor estará contigo. Certa vez trouxeram uma mulher para que eu orasse por ela, por libertação. Fizeram uma macumba para ela, e a macumba pegou. E ela rastejava igual cobra. Perdia a lucidez. E não era caso psiquiátrico. Porque muitos casos são de psiquiatra. Mas o dela não. E essa mulher disse para mim assim, Amauri, Deus foi injusto. Porque no Salmo 90 diz que 1000 vai cair de um lado, 10.000 do outro. E nós não vamos ser atingidos. Eu fui atingida, por que essa macumba me pegou? Eu disse a ela, você que não está sendo justa com Deus, você está se comportando semelhante ao que o demônio fazia lá com Jesus. Quando Jesus foi tentado no deserto, o demônio citava parte da palavra de Deus, mas não citava a palavra inteira. Se tu és o Filho de Deus, pula daí, porque está escrito, os anjos vão te proteger. Aí Jesus, mas está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus responde com a palavra, mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Eu disse a ela, você está citando parte da palavra do Salmo 90, que diz realmente que nós vamos ser protegidos. Vão ser protegidos aqueles que estão debaixo das asas do Senhor, quer dizer, obedecendo o Senhor. O Senhor coloca no meu coração que você estava saindo com um homem casado. Você não estava debaixo das asas do Senhor. É adultério. Ele vive com a esposa dele. Foi a esposa dele que mandou fazer a macumba. Ela falou, é verdade. Eu saio com um homem casado e sei que ele está junto com a esposa.
Então você não pode invocar sobre si a palavra pedindo ao Senhor que a proteja, sem se arrepender disso. Ele vive com a esposa dele, ele mora com a esposa dele, e você vai e fica com ele. E pede a Deus a proteção. E pede a Deus o livramento. Então tem alguns pontos, o nome do Senhor não é mágico. O nome do Senhor é invocado e podemos invocar contra as forças do mal. Sim. Mas nós temos que limpar a nossa casa. Todo tipo de filme de invocação dos mortos. Agora vira uma moda de filmes aí, mas é cultura. É cultura, mas não é uma cultura que está de acordo com a minha religião. Um filme aí, um tal de Lúcifer. Quantos católicos assistindo e alguns torcendo por Lúcifer ainda. Nós descobrimos. Faz mal? Faz mal. Contamina? Contamina. Quantos católicos lendo horóscopo? O que aqui disse na palavra? Eles queimaram esses livros. Queimaram esses livros. E o Senhor é fiel àqueles que são fiéis a Ele. Em Mateus, no capítulo 17, no versículo 14, começa uma história. Um pai traz um menino possuído de um espírito maligno. E apresenta para os apóstolos. E lá diz que os apóstolos não deram conta de expulsar. Mateus 17, 14 e seguintes. E o pai chama Jesus e conta a história. Eu apresentei para os apóstolos. E a palavra diz que Jesus ficou irado com os apóstolos, porque eles não deram conta de expulsar. E expulsou. No final, no versículo 21, os apóstolos perguntam para Jesus: por que nós não demos conta? Jesus responde: esta espécie de demônio só se pode expulsar à força da oração e do jejum. Essa passagem tem em Mateus, tem em Lucas, tem em Marcos. Esta espécie quer dizer que existem muitas espécies. É como um exército. Tem soldado, tem cabo, tem sargento, tem tenente, tem capitão, tem major, tem general. Esta espécie só com jejum e oração. É o próprio Jesus quem faz a distinção ali. Esses que atacam aí são fortes. Só com jejum e oração. Só com uma vida íntegra, reta. Aquele médico da primeira história que eu contei para vocês sabia disso. Por isso ele não quis enfrentar. Ele sabia dessa situação. Que os demônios poderiam jogar na cara dele. Mas eu obedeço Jesus, eu obedeço Paulo. Mas vós, quem é você? Com quem você anda, o que você lê, o que você assiste? Um dia esse santuário
aqui, estava lotado, muito antes da pandemia. E pediram para mim fazer uma palestra, eu fiz. Terminando, quem estava coordenando disse assim: Mauri, vamos rezar por você. Todo mundo, vamos rezar por você. Eu falei, me dá o microfone. Pode rezar. Mas eu gostaria de pedir que quem assiste novela, não reza não. Porque depois os demônios vão te atacar, porque você não tem autoridade. Foi um silêncio aqui, e um pouco rezou. No outro dia eu fui trabalhar. Chegando no trabalho, uma mulher que estava lá na casa, que também trabalha lá nessa casa, falou assim: Mauri, ontem você estava lá no santuário? Eu falei, sim, estava. E você disse que quem assiste novela não precisava rezar para você? Eu falei, sim, falei. Minha filha estava lá, ela chegou em casa e me contou. E eu disse para ela assim: amanhã eu vou encontrar com ele. Se realmente ele falou, nunca mais eu vou assistir novela. Eu olhei para ela e falei, falei. Porque tira a autoridade. Porque a palavra de Deus diz claramente: não coloque na sua casa nada amaldiçoado, porque sua casa ficaria como aquele objeto que está entrando amaldiçoada. Qual novela que não tem uma traição? Qual novela que não tem vários tipos de pecado? Algumas até fazendo apologia às drogas, ao tráfico, toda espécie de podridão. Destruição do ser humano, destruição da família. Então ali o cristão perde a autoridade quando ele deixa entrar. O nome do Senhor tem poder. Então quando você reza ali o Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, tem poder, tem validade. Mas é preciso estar de acordo com aquilo que o Senhor nos chama. O Senhor nos chamou à santidade. O Senhor nos chamou à santidade. O Senhor nos chamou a ser fiéis a Ele. Fiéis. A palavra de Deus em Êxodo, capítulo 23, versículo 13, diz assim: não saia da sua boca nenhum nome desses deuses. Nada de errado. Um belo dia, eu estava em São Paulo, num curso da nossa igreja, ia ficar a semana lá. Todo dia eu ia orar. Quando eu chegava do encontro, a gente passava o dia rezando. E eu fiz o nome do Pai no primeiro dia, ao chegar. Ah, Jesus, passei o dia inteiro rezando. Para dormir, só o nome do Pai e uma Ave Maria tá bom. E o Senhor falou comigo: não, não tá. Reza para o seu filho. Ele está precisando. Olha, eu sou pai, mas eu pareço mãe, assim, de tão apaixonado pelos filhos. Entrei em desespero. Meu filho está precisando? Liguei aqui. Consegui falar aqui. Tá tudo bem, filho? Tá tudo bem. Ó, não vá dormir sem rezar. E assim foi a semana inteira. Todo dia eu ia dormir em nome do Pai e do Filho. Tá bom, né, Jesus? Já rezei o dia inteiro. Não, reza para o seu filho. Ao voltar para Goiânia,
Nós viajamos a noite inteira e eu vim conversando com o motorista para ele não dormir. Cheguei, fui trabalhar. Quando chegou de noite, falei: Senhor, uma semana rezando, uma noite inteira viajando acordado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá bom demais. O Senhor: não, reza para o seu filho, ele está precisando. Falei: não, Senhor, todo dia o Senhor me fala isso, eu vou achar que eu sou doido. Se o Senhor não falar o motivo, eu não vou rezar não. O Senhor falou: as músicas que ele está escutando faz mal para ele está ficando rebelde. Eu falei: Senhor, eu não deixo ele ouvir essas músicas que tem coisa errada não. Eu conheço a palavra de Deus onde diz, Êxodo 23:13, não saia da sua boca nome de entidade, não saia na sua boca esses nomes errados de outros deuses. Eu não deixo, Senhor. E o Senhor: deixa? Você deixa? Eu falei: não. Eu falei: Senhor, então qual música? E o Senhor: essa aí, nessa época não existia CD, DVD, era fita cassete. Ainda era fita cassete. E tinha um livrinho com as músicas. Essa primeira aí mesmo. Peguei a primeira, eu comecei a ler com aquele sono. O Papa é Pop. Mas, Senhor, não tem nada de errado nessa música. O Papa é Pop, levou um tiro a queima-roupa e tal. Lê. E eu fui lendo. Lá na frente está escrito: toda catedral é populista, é lugar de macumba para turista. Fala mal da igreja. Catedral vem da palavra cátedra. Cátedra de Pedro é falar mal da igreja, é pecado grave. Ali o sono passou, que se tem algo que eu não aceito é falar mal da igreja. Falem de mim, mas não falem da igreja. Ah, a igreja é santa e pecadora. Coisa nenhuma. A igreja é santa. Pecador somos nós. Isso aqui é santo. Pecador sou eu. Aqui está o ensinamento da igreja. Passou o sono, chamei minha esposa, o filho. Olha, a música que você ouve faz mal. Minha esposa: não, eu escuto junto. Não tem isso aí que está na letra, não. Aí nós colocamos a fita cassete para rodar. Quando chega o momento, fala. Só que fala rápido. Toda catedral populista é lugar de macumba para turista. Para nós não entendermos. É de propósito. É uma cilada do diabo. Para tirar a nossa autoridade. Confiram a letra. Hoje está fácil. Com a internet está fácil de conferir. E não só essa música, mas a maioria das músicas seculares ofendem ao Senhor. E tira a nossa autoridade. Tem coisas que nós não precisamos fazer. E alguns vão questionar, mas a maioria aí fica pesado demais, aí fica difícil. O Senhor nunca escondeu nada de ninguém. Ele disse assim: a porta é estreita. É difícil mesmo. É difícil mesmo. Então nós precisamos vigiar aquilo que escutamos, porque pode estar tendo palavras naquelas letras que vão nos fazer mal. Uma música que o Brasil inteiro canta. Olhem a letra dela. O Brasil inteiro canta.
a majestade o sabiá. Lá diz assim: vou na mata onde Oxóssi é um Deus. Não, eu não vou pronunciar isso. Eu não vou cantar isso. Porque o meu Deus se chama Jesus Cristo. O meu Deus é o Senhor dos Exércitos. É aquele que morreu sem culpa nenhuma para me salvar. Para me salvar. É aquele que espontaneamente deu a vida por mim, por vocês. E Ele veio para nos libertar de tudo isso. Essa secularização que vem querendo dominar a igreja. Não, a igreja é pura. É pura. E já faço um alerta para o Brasil inteiro agora. Sabe, o Senhor não ama essa questão de missa sertaneja, não. As músicas precisam ser litúrgicas. O Senhor não ama isso, não. Ele não fica feliz. O Senhor nos convidou hoje para estarmos aqui, não só aqui, mas acompanhando, tem milhares de pessoas acompanhando, e receber dele um anel no dedo. Eu termino dizendo para vocês, na parábola do filho pródigo, o filho saiu, pecou. Penso que todo católico conhece aquela palavra. A parábola do filho pródigo. O filho saiu, pecou, gastou todo o dinheiro, gastou com prostitutas, comeu lavagem. E ali tem toda uma história em comer lavagem, porque Jesus estava contando aquela parábola do filho pródigo para os judeus. E um judeu não come nem carne de porco. Então, Jesus não colocou que ele estava comendo carne de porco. Ele estava comendo a comida do porco. Olha a gravidade do problema. Jesus estava contando a parábola do filho pródigo para os judeus. Judeu não come carne de porco. E na parábola Jesus coloca ali, apresenta o rapaz comendo lavagem. Quando esse rapaz volta, o pai abre os braços lá na porta, recebe ele e fala: traz um calçado novo. O calçado representa andar para Cristo, para evangelizar. Traz uma roupa nova, quer dizer, é a limpeza dos pecados. Coloca um anel no dedo dele. O anel significa autoridade contra os demônios. Todos nós precisamos ter autoridade contra os demônios. Ter um anel espiritual no dedo. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, o Senhor quer dar para você esse anel, para mim, para vocês que estão aqui, um anel no dedo, um anel espiritual, onde os demônios vão tremer, correr de nós e obedecer. Para isso, nós precisamos ser fiéis a Deus, vigiar, tirar tudo que é impuro das nossas casas. Aquilo que é impuro a gente não põe. E receberemos um anel no dedo. Ao invés de ficarmos com medo dos demônios, os demônios terão medo de nós, porque eles poderão ir para o inferno antecipadamente. Vamos ficar de pé, vamos invocar o nome do Senhor.
Você que está em casa, fique de pé. Invoque o nome do Senhor. Levanta sua mão para o céu e invoque o nome do Senhor comigo. Jesus, 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 eu quero esse anel. Grita, clama, bem alto, bem forte. Jesus, eu quero esse anel espiritual. Eu quero a minha vida liberta. Você que está em casa, clama bem alto. Jesus, me dá esse anel espiritual. E em nome de Jesus, nós ordenamos que todos os espíritos malignos desçam ao inferno, saiam das casas, saiam das mentes. Espíritos de prostituição, espíritos de luxúria, engano, vão nesse instante ao inferno. Os demônios de brigas, ciúmes, contendas, bebedeiras, orgias, farras, pensamentos de suicídio, em nome de Jesus, ordenamos que todos os demônios de suicídio desçam ao inferno nesse instante, no nome de Jesus. Casas amaldiçoadas, casas onde se invocaram os mortos, em nome de Jesus, que esses demônios vão ao inferno nesse instante. Cantemos com alegria, com o poder do Senhor. Teu santo nome me escutará. Força, povo de Deus. Sei que ao invocar Teu santo nome me escutará. De novo, vamos lá. Sei que ao invocar esse nome é Jesus. Nome me Jesus de Nazaré. Senhor, vem em nosso auxílio. Teu santo invocamos o teu nome. Escutará. Bem bonito. Jesus. Da sua casa. Jesus. Você que está nos acompanhando, cante também. Jesus. Mais alto, pode ser mais forte. Jesus. 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 Uma mulher que nos acompanha, Jesus Cristo, ela pensa que tem mal de Paxo, mas não é. No seu caso não é. Existe o mal de Paxo, mas no seu caso não é. É muito parecido. Em nome de Jesus, seja livre desse demônio nesse instante. Ao invocar teu santo nome me escutar. Jesus. 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 Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus. Força, povo de Deus. Jesus. Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Para encerrar, levanta sua mão para o rumo da sua casa, mais ou menos, talvez você não sabe. E peça a Jesus: Jesus, entra na minha casa. Minha casa é sua. Eu renuncio, Senhor,
a tudo que te desagrada, a tudo que te ofende, a tudo que te ofende. Entra na minha casa, Jesus, e que todo mal saia no seu nome, pelo poder do seu nome. Amém. Amém. Amém.